Olá, pessoal. Iniciando mais uma aula de filosofia, sou o professor Isaías. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é um tanto quanto delicado. Agora, esse assunto é juventude e a sua relação com o avanço tecnológico. Mas, professor Isaías, o que isso tem mesmo a ver com filosofia? Ora, quando se trata da questão ética, eu devo dizer sempre que a ética é uma área da filosofia. Então, tem tudo a ver. Então, para iniciar nossa aula de hoje, nós vamos falar o seguinte: a juventude e o avanço tecnológico possuem uma relação intrínseca com a tecnologia, moldando a vida e o desenvolvimento dos jovens de diversas maneiras e em todos os lugares do mundo, ou pelo menos em quase todos os lugares. Agora, outra coisa importante é saber o seguinte: a tecnologia oferece oportunidades de aprendizado, comunicação e expressão, mas também apresenta desafios como uso excessivo e seus impactos na saúde mental e social. Então, a tecnologia é boa e necessária, portanto, ela é bem-vinda. O que precisamos? Usá-la adequadamente, para não cair em riscos como o vício digital, por exemplo. Então, nós podemos falar o seguinte: há uma relação entre juventude e tecnologia. Portanto, vamos abordar aí, primeiro, acesso facilitado ao conhecimento. Então, em casa e na escola, em qualquer ambiente, é possível a gente ter acesso ao conhecimento pela tecnologia, pelo celular, pelo tablet, pelo computador, com a internet. Ou seja, pelas redes sociais é possível a gente desenvolver e difundir o conhecimento. Comunicação e interação é outra coisa importante, porque a comunicação ela se torna abrangente e imediata. E isso é de vital importância para o mundo contemporâneo. Desenvolvimento de habilidades. Então, muitas vezes nós já temos alguma aptidão e essa aptidão pode ser desenvolvida através do uso da tecnologia. Criação e expressão. Então, a comunicação hoje e a internet, as redes sociais permitem a criação e a expressão do conhecimento e em diversas outras áreas da nossa existência. Novas formas de trabalho. Então, muitas profissões elas passaram a surgir depois desse avanço tecnológico. E isso é de vital importância, porque isso facilita o acesso ao trabalho às pessoas numa idade cada vez menor. Isso é de vital importância. Agora, nós temos alguns desafios e impactos que a gente precisa sempre levar em consideração. Então, um deles é o uso excessivo de tempo de tela. Então, hoje, principalmente, os jovens no Brasil estão usando o aparelho celular, por exemplo, entre 5 e 6 horas por dia. Se isso não for num contexto de trabalho ou num contexto de estudo, parece ser alguma coisa exagerada. Agora, dependência e vício. Então, muitas vezes a gente passa a fazer outras atividades ao mesmo tempo que a gente está mexendo também no aparelho celular e em outros aparelhos. Então, muitas vezes a gente está se alimentando, hora do almoço, e a gente está no aparelho celular ou em outro aparelho, sempre usando a tecnologia até nesses momentos. Exposição a conteúdos inadequados, então conteúdos violentos, conteúdos pornográficos que acabam, de certo modo, degenerando não só a juventude, mas também os adultos. Isso, inclusive, é preocupante. Agora, isolamento social. Então, muitas vezes a gente habita na mesma casa com outras pessoas
e a gente acaba fazendo a interação social através do aparelho celular e a gente muitas vezes esquece quem está ao nosso lado. Isso é outra situação que muitas vezes faz com que passe despercebidas situações em que a gente precisa de ajudar o companheiro, o pai ou a mãe que está ao nosso lado e a gente está entretido muitas vezes nas redes sociais. Impacto na privacidade e segurança. Então, muitas vezes a gente quer um quarto isolado na própria casa para ter privacidade, mas a gente acaba divulgando a nossa privacidade pelas redes sociais, através do uso da tecnologia. Isso é uma coisa também preocupante e principalmente desnecessária. Então, a gente tem que manter a privacidade não apenas no local onde a gente habita, mas também nas redes sociais. Agora, a gente pode fazer algumas recomendações. Qual é a primeira? O equilíbrio no uso. Ou seja, combinar o tempo online com o tempo de atividades offline, como prática de esportes, leitura e convívio social, principalmente com a família. Orientação e supervisão. Os pais e responsáveis devem orientar os jovens sobre o uso seguro e responsável da tecnologia, estabelecendo limites e monitorando a exposição a conteúdos inadequados. Então, muitas vezes isso aqui faz raiva à juventude, mas os pais e responsáveis precisam estar atentos e a gente tem que entender essa situação quando a gente é jovem. Educação digital. Educação para aprender sobre os riscos e benefícios do uso da tecnologia, bem como sobre os cuidados com a privacidade e a segurança online. Então, muitas vezes a gente tem uma conta bancária, tem um aplicativo do banco no aparelho celular. O uso inadequado pode deixar vazar alguma informação que outras pessoas podem ter acesso. E aí a gente acaba se prejudicando. Bom, diálogo e comunicação. Os pais devem conversar abertamente com os filhos, com os jovens, sobre seus hábitos online, suas experiências e dificuldades, incentivando o diálogo e a troca de informações. Isso aqui é importante porque muitas vezes o jovem domina a tecnologia melhor do que o adulto. O filho, às vezes, domina a tecnologia melhor do que o pai. E a conversa, a interação, ela vai facilitar a atividade nos meios tecnológicos, tanto para um lado, que precisa ponderar, quanto para o outro lado, que precisa aprender. Então, atividades alternativas. Então, a gente deve desenvolver atividades que estimulem o desenvolvimento físico, mental e social, como, por exemplo, esportes, artes, atividades culturais e contato com a natureza, buscando um estilo de vida saudável e equilibrado. Então, agora, nós podemos concluir essa primeira explanação, mas antes disso eu quero fazer um outro comentário. E esse comentário é muito sério. Até agora eu me detive falando em tecnologia muito ligado ao computador, ao aparelho celular, ao tablet, a esses instrumentos que a gente utiliza para a comunicação, principalmente nas redes sociais. Mas nós precisamos levar em consideração a tecnologia, o avanço tecnológico, em outras dimensões. Aqui no Brasil, por exemplo, já é possível você acessar uma motocicleta cujo velocímetro marca a possibilidade dela correr 300 km por hora. Mas você vai fazer o uso dessa tecnologia levando em consideração essa velocidade, vai desenvolver essa velocidade com as vias ou as rodovias que a gente tem? Será que não é uma imprudência? Então a gente precisa pensar o aspecto tecnológico também nessa parte. Hoje, uma caixa de som de 20 centímetros
ela pode ter um som que vai numa altura de 90 até 120 decibéis. Mas será que é viável a gente colocar uma caixa de som dessas na nossa casa a todo volume, perturbando a vizinhança? A gente acaba dizendo o seguinte, mas na minha casa eu faço o que quero. Certo, mas a gente tem que entender também que a convivência civilizada deve ter regras. Então, quando a gente fala de tecnologia, eu estou aqui citando esses exemplos da caixa de som e da motocicleta para que a gente possa lembrar que a gente pode relacionar a questão do avanço tecnológico a várias dimensões da nossa vida, não apenas a comunicação. Muito bem, então agora, depois dessa reflexão, nós temos algumas atividades que são inerentes a esse conteúdo tratado. Então, a primeira atividade, ela diz o seguinte: a tecnologia possui diversos pontos positivos, abrangendo áreas como comunicação, educação, saúde e trabalho. Ela facilita o acesso à informação, melhora a comunicação, otimiza processos, promove a inovação e impulsiona a economia. Em relação à criatividade e inovação, como a tecnologia pode ser uma aliada para os jovens? Então, letra A. A tecnologia limita a criatividade, forçando os jovens a seguirem padrões estabelecidos. Então, ela pode fazer isso sim, mas fazendo isso ela não está contribuindo. Letra B. A tecnologia estimula a busca por soluções inovadoras e criativas para problemas diversos. Letra C. A tecnologia não tem uma relação direta com a criatividade e inovação. Então, ela tem sim uma relação direta com a criatividade e com a inovação. Letra D. A tecnologia apenas oferece ferramentas para produzir ideias, não para gerar novas. Então, na verdade, a tecnologia ela oferece a possibilidade de produzir ideias, de reproduzir e de criar novas ideias. Enfim. Letra E. A tecnologia impede o desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade de resolução de problemas. Ela pode sim fazer isso, mas não deve. Então, desse jeito, ela não está contribuindo. Então, de que modo ela realmente vai estar contribuindo? Então, como resposta, nós temos a letra B, onde diz que a tecnologia estimula a busca por soluções inovadoras e criativas para problemas diversos. Então, essa foi a nossa primeira atividade. Vamos, então, à segunda. A tecnologia, apesar de seus benefícios, pode ter efeitos negativos na vida dos jovens. É importante que os jovens e seus pais estejam conscientes desses riscos e exerçam um equilíbrio no uso da tecnologia, buscando alternativas saudáveis de lazer e interação social. Então, agora, qual das alternativas a seguir representa um impacto negativo do uso excessivo da tecnologia entre os jovens? Então, nós temos aí na letra A, maior acesso à informação e ao conhecimento. Então, será que isso causa um impacto negativo na vida do jovem? Desenvolvimento de habilidades digitais desde cedo. Então, essa atitude de quanto mais cedo, melhor, ela deve ser colocada em prática. Agora, é claro que a gente deve dosar as coisas para não queimar etapas na vida de um jovem. Letra C.
Aumento da dependência de redes sociais e problemas de saúde mental. Então, aqui é alguma coisa que a gente escuta muito na sociedade. Letra D. Facilidade de comunicação com pessoas ao redor do mundo. Não, quer dizer, justamente a tecnologia ela tem essa vantagem da abrangência e da imediatez no processo comunicativo. Letra E. Estímulo ao pensamento aguçado por meio de jogos e aplicativos. Então, não sei se isso aqui pode ser considerado como algo negativo. Então, para falar a verdade, nós temos como resposta correta a essa questão a letra C. Aumento da dependência de redes sociais e problemas de saúde mental. Então, isso acontece e é realmente um aspecto negativo da comunicação e da tecnologia ao favorecer a comunicação. Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que tenha sido agradável. Visitem a nossa plataforma para reacessarem essa aula e fica aqui o meu convite para o nosso próximo encontro. Muito obrigado e até lá.